glamuroso, de ter a melhor bebida, melhor comida, né? Muitas vezes a pessoa acha que a quantidade de pessoas é o que vai importar para o casamento. Mas para Deus isso não é importante. Para Deus o importante é o compromisso dos noivos com Ele. Compromisso verdadeiro, genuíno, íntimo no coração. Essa é realmente a grande diferença. Deus, Ele não abençoa um casamento pela importância social da pessoa. Ele não abençoa o casamento pela religiosidade da pessoa. Ele abençoa o casamento realmente pelo que você tem no coração para dar para Ele. Esse é o verdadeiro bênção do casamento. Ele, na realidade, ele sempre se importou com a família. Desde o comecinho, desde quando existiu o primeiro homem, Adão, o primeiro ser vivente. Ele tinha isso no coração dele, porque ele viu que era boa a criação. Ele fez Adão e ele gostou, ele se alegrou disso. Mas ele viu que Adão sozinho não tinha como ficar, né? Então ele tirou num sono profundo da costela de Adão, ele tirou e fez Eva. Ele fez do lado, tirou do lado, ele poderia ter tirado da frente, poderia ter tirado das costas, mas ele tirou do lado. Porque a mulher é para ser ajudadora, ao lado do esposo. Todas as decisões, todos os momentos difíceis. Então essa é a realidade, né? E ele deu uma ordem para Adão e Eva. Só uma ordem. Ele disse, desse jardim lindo vocês podem comer qualquer coisa, podem fazer o que vocês quiserem, mas não comam da árvore da ciência do bem e do mal. Por que isso? Porque a partir do momento que vocês comerem, vocês vão conhecer o mal. O bem eles já conheciam, mas eles vão conhecer o mal. E mesmo assim, uma só ordem que Deus deu para esse homem e para essa mulher, e eles não obedeceram. E assim entrou o pecado no mundo, através da desobediência. Não foi através por causa da árvore, e sim por causa do ato da desobediência. Deus falou, eu faço, e eles fizeram. Então ele sempre quis constituir a família, isso é desejo de Deus. E com isso, com a desobediência, veio o pecado. Foi assim que ele entrou no mundo. Com o pecado entra a morte junto. Essa é a realidade do pecado. E por mais que ele tentasse várias e várias vezes ao longo de toda a história da Bíblia, nunca mais foi possível fazer uma família perfeita. Por quê? Porque a natureza do homem se tornou pecaminosa. Ela entrou. E como a morte gera o pecado gera a morte entrou através de um homem chamado Adão. Mas também por através de um homem que entrou a vida eterna. Esse homem é Jesus Cristo. Ele veio para justamente assim como veio a morte através de Adão, veio a vida eterna através de Jesus. E essa nova aliança que Deus fez com nós, hoje aqui, é somente através de Jesus. Foi assim que ele constituiu. Não foi uma aliança feita por mãos humanas, foi uma aliança feita por Deus através de Jesus. Para que nossos pecados pudessem ser perdoados. Senão não ia ter como. Se não fosse através da vinda de Jesus, por mais que todo esforço do homem e da mulher, sem Jesus não é possível. Não adianta. A Bíblia é clara em relação a isso. Tanto quanto a gente se esforce, não vai ser suficiente para alcançar a graça de Deus. É só através de Jesus mesmo. E para que nossos pecados fossem perdoados, e todo aquele que crê em Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, que a gente tenha bem claro, que vocês como casal tenham bem claro isso na vida de vocês. Essa foi a nova aliança que Deus fez conosco. A aliança através de Jesus, seu Filho. E assim como na criação de Adão, ele tirou Eva e fez dois, no casamento de dois ele fez um. Então ele diz, no casamento, quando o marido se une à mulher, deixam de ser duas carnes e ser só uma. Né? E esse casamento que vocês estão constituindo hoje, como base principal e fundamental, essa aliança tem que ter Cristo em primeiro lugar dentro de vocês. Independente do amor que vocês têm e terão mais ainda um pelo outro, Cristo tem que estar em primeiro lugar nesse relacionamento de vocês. Onde todas as decisões a serem tomadas devem ser sempre baseadas no amor de Cristo e não nos próprios interesses. Essa aliança, ela não é feita por mãos humanas. Não sou eu que estou abençoando vocês. Essa aliança, ela não pode ser abençoada por homens. Ela não pode. É uma aliança que é feita pelo próprio Deus. Uma aliança feita pelo Criador dos céus e da terra. Então, ela não pode ser quebrada. Se vocês tiverem Cristo como centro do casamento de vocês, ela jamais vai ser quebrada. Qual é a promessa de Deus para o casamento de vocês?
nessa aliança, Deus não promete que vocês vão passar tudo isso daqui sem dificuldade. Ele não promete isso. Ele não promete que vocês vão ser os mais ricos da terra. Não, ele não promete também. Deus não promete sucesso profissional acima de tudo e também grandes cargos. Não que ele não quer que vocês não sejam bem-sucedidos, não é isso. Mas que vocês saibam buscar em primeiro lugar o reino de Deus, para todas as outras coisas serem acrescentadas. Porque Deus, por ser Pai, Ele sabe o que é melhor para vocês. Então confiem sempre nele em primeiro lugar. Conforme diz a palavra de Deus, buscar em primeiro lugar o reino, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Deus, Ele promete uma coisa certa. E se vocês mantiverem os olhos focados nele, pode vir qualquer terremoto, qualquer vendaval, qualquer chuva, qualquer tipo de tribulação, vocês não vão se abalar. Por quê? Porque o casamento ele está com Cristo no centro. Ele vai ter um casamento centrado em Jesus, não nas tendências sociais do mundo. Essa é a grande diferença. E nenhuma tentação, Deus promete, vai ser insuportável. Antes, Ele dá o livramento junto. Então é bem claro isso na palavra dele. Se vocês estão passando por dificuldades, é porque vocês vão poder suportar. E a partir do momento que vocês não puderem suportar, Ele vai dar o livramento. Isso é claro, é promessa de Deus. Com o mesmo Espírito que mora dentro de vocês, que é o Espírito de Deus, tudo isso já é possível suportar. Toda dificuldade, toda necessidade. E isso vocês têm que ser bem claro, para que nessa caminhada, por esse tempo muito, isso realmente seja o cerne, seja a força de vocês, Cristo Jesus no casamento de vocês. E apesar de vocês serem agora unidos em uma só carne, as responsabilidades para marido e mulher elas são distintas de acordo com a palavra de Deus. A única coisa que é inquebrável, inabalável, não pode ser separada de responsabilidade é o primeiro mandamento do Senhor com promessa. Amem os pais, honrem os pais, para que tudo na vida de vocês vá bem. Não esqueçam disso. Apesar de vocês estarem se unindo em uma só carne, eles continuam sendo seus pais. Então, esse é um mandamento que realmente não pode ser quebrado. Tenham isso bem claro, apesar de agora vocês serem um só, unidos pelo casamento, respeitem e amem seus pais. Saibam que foram eles que colocaram através, foram um instrumento de Deus para colocar vocês no mundo. Os deveres ao marido deverá se apegar à sua esposa, esquecendo qualquer outra mulher. Gênesis 2:24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua esposa, e serão uma só carne. O marido, ele deve ser a cabeça da sua esposa, provendo liderança e assumindo todas as responsabilidades em primeiro plano. Segundo diz a palavra, Efésios 5:19-24, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, de sorte que como a igreja está sujeita a Cristo, a mulher seja sujeita ao seu marido. O marido deve amar sacrificialmente a sua esposa, estando disposto a tirar suas vontades próprias em favor das vontades da sua esposa. Está escrito na Bíblia. Efésios 5:25. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, um amor de sacrifício. Não é um amor que o mundo dá, é um amor que Cristo dá, um amor que você vai realmente abrir das todas as suas vontades em favor do amor que tem pela sua esposa. O marido deve amar e cuidar da esposa. Efésios 5:28. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. É muito forte isso. Você se ama mesmo, ame sua mulher. É isso o mandamento de Deus para o casamento. O marido deve conceder a sua esposa plena honra como coerdeiro em Cristo. 1 Pedro 3:7, sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas vossas orações. Você tem que levar a sua esposa junto, senão as suas orações diante de Deus não vão ser escutadas. É mandamento. Cuida da sua esposa, leva, santifica ela, ensina ela no caminho que ela deve andar. É mandamento.
O marido como líder espiritual. O homem tem responsabilidade primária na santificação da sua esposa. Efésios 5, 25 ao 27. Vós, maridos, amais vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Jesus, o meu esforço na vida, essa comparação que está falando aqui, o marido tem que dar sua vida pelo seu pai. Tem que realmente amar com sacrifício, abrir mão das suas vontades. É uma coisa tão perfeita o amor de Jesus, que ele faz uma comparação ao casamento, porque o casamento também é perfeito diante dos olhos de Deus. É a vontade de Deus para a vida. A mulher, ela deve se apegar também ao seu marido, deixando para trás toda e qualquer outra pessoa, e ambos serão uma só carne. A mulher, ela tem que estar disposta a submeter a liderança do marido. Efésios 5,19. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo a seus esposos. A mulher, ela deve aprender a amar o papel como esposa e como mãe. Ela deve ser treinada nisso. Ela deve aceitar a ajuda dos mais velhos, vós, mães, sogras. A palavra de Deus diz em Tito 2,2. Deve buscar ajuda de outras mulheres mais experientes, como mães e vós, a serem prudentes, amar seus maridos e amar seus filhos todos. A mulher, ela deve conquistar o marido pecador pelo seu comportamento dócil e sereno. Isso diz em 1 Pedro 3:1-2. Semelhante vós, mulheres, sede submissas a vossos maridos, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra de Deus, sejam ganhos sem palavra, pelo procedimento de suas mulheres, considerando o vosso procedimento casto e com respeito. A mulher santifica o marido, ela santifica o marido. Para a maioria das mulheres, cuidar dos filhos e do seu esposo é o maior chamado que Deus tem. Para a maioria. Diz em Provérbios 31:10-28. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. Levantam-se seus filhos e chamam bem-aventurada, e seu marido a louva. A submissão bíblica, ela não tem nada a ver com machismo ou com feminismo, como a gente vê nos dias de hoje. A submissão da mulher é uma coisa linda, porque ela é de Deus, é perfeita. Ela nada mais é que aceitar a missão do seu marido. A submissão está ao lado dele, ajudando, cuidando dele, aconselhando ele. Então essa submissão a mulher no estado, o marido é do Senhor, não, porque é de Deus a submissão. É uma submissão perfeita, não é uma submissão para como são dos homens. Então tenha isso bem claro na vida de vocês. A submissão de Deus, ela é linda. Propõe um desafio para vocês agora. Que tudo em sua vida, qualquer chamado, seja dedicado à glória de Deus. Tudo que vocês podem fazer, tudo, sem exceção. Que vocês confiem totalmente nas promessas de Cristo, para que a paz, a alegria e a força preencham suas almas até elas transbordarem. Que essa plenitude de Deus, ela transborde em atos diários de amor em vocês. De modo que as pessoas ao redor possam enxergar que Cristo vive em vocês. Que você seja um homem e mulher que amam, estudam e obedecem a Bíblia em tudo que ela ensina. Não é em algumas partes, é em tudo que ela ensina. Que a meditação nas verdades bíblicas seja fonte de esperança e fé para vocês. Que vocês continuem a terem compreensão em todas as fases da vida de vocês. E que nunca pensem que esse estudo e crescimento são para os outros, sim para vocês. Que vocês sejam um homem e uma mulher de oração. Que a palavra de Deus esteja sempre aberta para vocês, no coração de vocês. E o poder da fé e da santidade de Deus desça sobre vocês.
a fim de que a influência espiritual na casa de vocês, no trabalho, aonde vocês estiverem, ela seja presente, as pessoas notem essa diferença. Você, Guilherme, seja comprometido com o ministério de Cristo, seja qual for a sua vocação, e não desperdice tanto tempo excessivo com lazer, com coisas que não vão edificar a Cristo. Você tenha claro isso na sua vida, que em primeiro lugar você siga Ele. Que você, seja comprometida com o ministério de Cristo, seja qual for a sua vocação. E que você não desperdice tempo com novelas, com revistas, hobbies, com valores. Que você saiba medir, que isso não seja sério na sua vida. Que você possa realmente redimir o seu tempo para o reino de Deus. Que você possa amar sua esposa como Cristo amou a igreja. E se entregou por ela. Foi com amor, foi entregue a Deus. Que você seja um líder espiritual feliz, humilde, abnegado e distante da sua esposa. Que você cresça em graça e conhecimento de Deus. Para que nunca extinga as inspirações de crescimento espiritual da sua esposa. E como a gente falou antes, você é a sua cordeira na graça. Que você cultive a ternura de Deus e a força, uma iniciativa, um padrão de iniciativa, um ouvido que escuta. E que você aceite a responsabilidade de provisão e proteção da sua família, não importando como você e sua esposa vão dividir os trabalhos. Que você possa apoiar a liderança do seu esposo de forma criativa, inteligente e sincera, tão profundamente quanto a obediência de Cristo te permitir. Que você possa estimulá-lo no papel de esposo concedido por Deus, como cabeça da família. Que você possa influenciá-lo espiritualmente com a sua tranquilidade e sua santidade. Que vocês não presumam que avançar na carreira, ter a aprovação dos colegas de trabalho tenha mais alta importância na vida de vocês. Que tenha isso claro. Que você pondere o significado eterno de ser um pai fiel e de um bom esposo. Você pondere isso, você coloque em primeiro lugar na sua vida. E dar tempo para sua esposa. Ter tempo para ela no dia a dia. Que você sempre esteja levando em consideração novas possibilidades de acordo com a palavra de Deus. Em todas as fases da sua vida, para poder usar a sua energia ao máximo para a glória de Deus. Em primeiro lugar, sempre a glória de Deus. Que você sempre se pergunte, nossa família está moldada pela motivação da sociedade ou pelo padrão da palavra de Deus? Você sempre se pergunte isso. E que você possa liderar sua família e fazer as escolhas certas. Os dois juntos. Não baseado em tendências seculares ou expectativa de vida ascendente, mas baseado no que fortalece a fé da família e a santificação da família diante de Deus. Você não presuma que o trabalho secular é um desafio maior ou menor para a sua vida. Todas as oportunidades de negócio que você tem, sejam no serviço, sejam no testemunho do lar, na comunidade, sejam para glorificar o Senhor. Que você não apenas coloque a questão de carreira ou reino de Deus, independente de qual dos dois você for fazer, tenha claro que, em primeiro lugar, é sua esposa e sua família, antes da sua carreira. Não negligencie isso. Que você jamais negligencie suas tarefas como esposo, nem sempre antes da carreira. E que tudo isso, suas escolhas, não sejam baseadas em tendências sociais, seculares ou expectativas de vida ascendente. Ensino que fortalece a fé da família de vocês, que promove a causa de Cristo. Que vocês possam realmente ser um exemplo de casamento cristão, que a pessoa veja que ali existe diferença de caráter e de princípios. Porque essa é a grande diferença. Muitas vezes os discípulos perguntavam para Jesus, como as pessoas vão reconhecer que somos seus discípulos? Pelo amor um pelo outro, é assim que eles vão reconhecer. Que seja assim na vida de vocês, o amor pelas pessoas,
vocês não esqueçam desse amor, essa gentileza, todo o carinho que vocês têm pelos pais de vocês, que vocês estendam as pessoas que vocês se relacionarem. Vocês mostrem isso, que as pessoas vejam em vocês o Cristo, realmente, que vejam em vocês realmente um casamento cristão, onde todas as suas escolhas não são baseadas em molde, em moda, em costumes do mundo, e sim na palavra de Deus. Amém? Então agora eu vou propor para vocês votos um para o outro, mas que vocês saibam que a Bíblia diz em relação a isso. Toda palavra pronunciada sem entendimento, ela não tem validade diante de Deus. Vocês saibam disso, tomem isso para a vida de vocês, reconheçam e sigam isso. Porque de nada adianta, senão é apenas uma vã repetição, é falar, é tagarelar como se fosse ao vento. Deus se agrada de uma conversa de harmonia. Deus se agrada realmente da gente tratar Ele como Pai. Então, Guilherme, vou pedir para te repetir. Amada da minha alma, eu prometo por toda a minha vida, amar a Deus mais do que a você, e amar você mais do que todas as outras coisas e pessoas. Também prometo buscar, com todas as forças, a minha própria felicidade, porque a minha felicidade é ver você feliz. Eu prometo amar você, assim como Cristo tem prazer na sua igreja, e dela cuida, e dar a minha vida por você, assim como Cristo foi crucificado e morto pela sua igreja, e ser fiel a você, até que a morte nos separe, assim como Cristo jamais abandonará a sua igreja. Eu prometo nunca esquecer que você é apenas uma pecadora perdoada pela misericórdia de Deus. Assim, eu também prometo ser misericordioso ante os seus pecados, paciente ante as suas imperfeições, orar por você sem cessar, para que a cada dia você seja transformado e conformado à imagem e semelhança de Jesus. Também prometo guiar você no caminho de conhecimento de Deus, do amor a Deus e da obediência a Deus, que o poder de Deus, a graça de Jesus Cristo e a intercessão do Espírito Santo ajude-me a cumprir cada um desses votos e ser um marido excelente para a glória de Deus e para a nossa alegria. Amado da minha alma, eu prometo por toda a minha vida amar a Deus mais que a você, e você mais que todas as outras coisas e pessoas. Também prometo buscar com todas as forças a minha própria felicidade, porque a minha felicidade é ver você feliz. Prometo amar você, assim como a igreja tem prazer no seu Cristo, e o honra, e ser submissa a você, assim como a igreja em tudo se sujeita ao seu Cristo, e a ser fiel a você, até que a morte nos separe, assim como a igreja jamais abandona o seu Cristo. Eu prometo nunca esquecer que você é apenas um pecador, perdoado pela misericórdia de Deus. Assim eu também prometo ser misericordiosa ante os seus pecados e paciente ante as suas imperfeições, e orar por você sem cessar, para que a cada dia você seja mais transformado e
conformado à imagem e semelhança de Jesus. Também prometo ser sua ajudadora no caminho do conhecimento de Deus, do amor a Deus e da obediência a Deus. Que o poder de Deus, a graça de Jesus Cristo e as intercessões do Espírito Santo ajude-me a cumprir cada um desses votos e ser uma esposa excelente para a glória de Deus e para a nossa alegria. Coloque-se de novo fazer uma oração. Que essa aliança realmente seja o símbolo da mesma aliança que Jesus tem com nós. Seja uma aliança que para Deus somente abençoando o casamento da Ellen e do Felipe. Deus querido e amado, eu te agradeço, Senhor, por esse momento tão alegre e contente aqui da união dos teus filhos, Pai, do Guilherme e da Ellen, Deus. Nós te pedimos, Senhor, realmente que tu derrame, Senhor, bênção sem medida na vida deles. Realmente que tu venha prover, Senhor, todo entendimento, todo conhecimento, todo amor de um pelo outro, Pai. E nesse tempo aqui que eles vão caminhar juntos, nesse tempo dessa terra aqui, Senhor, que realmente eles venham te colocar em primeiro lugar, Deus. Que todas as suas decisões sejam tomadas baseadas em ti, Pai. Que nada venha do seu próprio interesse, da sua própria vontade, e sim, primeiro sempre buscando os teus propósitos, os teus princípios. Amém, Senhor. Deus, que tu realmente, Senhor, venha ser o alicerce, ser a rocha deles, Deus. Que essa casa, esse casamento seja fundamentado em cima desse alicerce, onde vem qualquer chuva, qualquer vento, qualquer terremoto e não abala, porque o alicerce é firme, a rocha é sólida, que é tu, Senhor Jesus. Que realmente eles venham continuar sendo amorosos um com o outro, Senhor. Que eles venham a cada dia praticar mais amor um com o outro, que não venham a se esquecer, porque muitas vezes, depois que a gente casa, as coisas começam a ser mais conhecidas, Deus, mas que não, Deus, que eles estejam sempre buscando a fazer coisas diferentes, a surpreender um no outro, que o amor a cada dia se renove deles um pelo outro, assim como o teu amor se renova. Aleluia, isso é verdade. Então, Deus, realmente, Senhor, vem cuidar, Senhor, com a tua mão de pai, vem colocar eles debaixo dos teus braços, Senhor, cuidando, Senhor, acomodando eles, Pai, que eles saibam que todo problema, toda dificuldade coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que isso é para edificar o caráter deles, Senhor, edificar, Senhor, a caminhada, Deus, porque como eles podem ser pacientes se eles não forem tentados a não ser pacientes, Deus. Tu permite essas situações para realmente que eles possam ser edificados, o seu caráter ser mais parecido contigo nessa caminhada, Pai. Realmente, Senhor, que tu se alegra, Deus, com a união, que tu venha, Pai, cuidar desse casamento com carinho, prosperar, Deus, que realmente, Senhor, eles venham ser amáveis com as outras pessoas também, Deus, para que cada um que veja esse casamento realmente veja não a face do Guilherme, mas a face de Cristo, Deus. Amém. Que venham ver, Senhor, isso, que venham realmente sentir prazer neles dois, Deus, ver que isso que eles têm dentro deles, que é o Espírito Santo de Deus, que é bom, é agradável,